verdade, a gente tem que ser pelo menos honesto nisso, né? Reconhecer que a gente não é muito honesto, que é o primeiro passo para a gente começar a se transformar. Então, o que vocês acham que a gente pode fazer para adquirir um mínimo de coerência e um mínimo de verdade? Qual a primeira coisa que vocês acham que a gente precisa fazer? Primeira coisa, básica, fundamental. Primeira coisa, eu falei para vocês, é começar de cima, né? O que a gente precisa? De um ideal de vida. A gente precisa ter referências. Quem somos? Para onde vamos? Aonde queremos chegar? E normalmente quando a gente pensa em ideais de vida, a gente pensa, não, agora o que eu quero ser é corredor de Fórmula 1. Isso não é o ideal de vida, tá? É legal, eu acho que deve ser interessante, deve ser uma vida muito boa, assim, legal, viajar bastante, mas isso não é o ideal de vida. O ideal de vida de verdade o ideal de vida eu quero ser justo, eu quero servir a humanidade, eu quero ser bom, eu quero alcançar beleza, eu quero chegar à sabedoria. Esse é o ideal de vida. Adivinha só, depois que o homem define que o que ele precisa na vida é ser mágica, ele descobre o que ele tem que fazer. Perfeito! A gente às vezes inverte as coisas, né? Eu vou descobrir minha profissão, porque depois que eu descobrir minha profissão, eu vou me realizar na vida, porque eu vou fazer aquilo que eu nasci para fazer. Errado! Porque aí você faz a faculdade é mais ou menos, você muda de curso. Sabe por quê? Porque você continua onde? Cheio de serpente na cabeça. Agora adivinha só, agora o que eu quero da minha vida? Eu quero servir a humanidade. Nossa, que coisa bonita, né? Alguém ensina isso para os filhos? Quando a gente vai educar os filhos, a gente fala sobre isso. Olha, meu filho, o que você precisa fazer quando você crescer não é ser engenheiro, não é ser rico, não é ser o maior escritor de todos os tempos. O que você precisa ser, meu filho, quando você crescer? Você precisa ser um belo servidor da humanidade e dar tudo em função do bem das pessoas. A gente faz isso? Não, né? Eu sei. Tá bom, ainda há possibilidade, tá? Há como a gente mudar isso. O que a gente faz? Legal, agora o que a gente quer? Servir a humanidade. Adivinha só, pensamos em servir a humanidade. Aí o que vai acontecer com as serpentes? Elas vão embora, porque a gente já vai ter um ideal de vida. E esse ideal de vida eu estou inventando da minha cabeça? Não agora. Olha só, eu sou super gênio. Agora eu vou dar para todo mundo um ideal de vida. Eu vou inventar um ideal de vida para todo mundo. Seria absurdo se fosse assim, né? Da onde que eu estou tirando o ideal de servir a humanidade? De ser bom, de buscar a justiça e a beleza? De todos os grandes mestres de sabedoria que existiram em toda a face da Terra, em qualquer momento histórico. Ou seja, eu não estou inventando nada. Básico, né? E olha que eles falaram isso há milhares de anos, continuam falando e a gente finge que não existe direito, né? Então, básico, vamos fazer o básico. Vamos pensar o ideal de servir a humanidade, de ser bom, justo. Fantástico. Depois que a gente acabou com as serpentes da cabeça, adivinha o que vai acontecer com a nossa mente? Aqui está a vontade, né? Definimos a vontade. Sabe o que vai acontecer com a nossa mente? Ela vai ter clareza. Fantástico. Sabe por que vocês acham que a nossa mente é tão confusa? Porque ela tem desejo demais. A gente quer tanta coisa ao mesmo tempo, e ainda ficam colocando dentro da nossa cabeça coisa que a gente quer mais. Não bastasse as coisas que a gente quisesse por conta própria, né? Casa, comida, viagem, trabalho, ainda ficam inventando mais coisas que a gente quer. E é roupa X, Y, é viagem Z, né? Porque cada hora fica inventando alguma coisa. Aí não existe, né, pessoa que aguente, porque é tanto lixo, é tanta coisa, tanta confusão que ninguém consegue administrar essa bagunça toda. Então, básico, se eu conseguir definir que o meu ideal de vida é um ideal humano, o que isso vai me dar? Serenidade, o que isso vai me dar? Centro, o que isso vai me dar? Clareza. E aí, se eu tenho a minha mente clara, fantástico, o que a minha mente vai fazer? Ela vai começar a captar a minha vontade, os grandes ideais, e aí eu vou saber o que fazer. A partir de um diagnóstico objetivo de quais são os meus talentos, qual é o meu papel no mundo e aquilo que eu faço melhor. Ótimo, já tenho uma proposta de vida clara. E agora, se eu sei para onde que eu vou, como é que vão ficar as minhas emoções? Elas vão seguir isso, elas vão ter algum tipo de coerência. E aí, como é que vão ser as minhas ações? Da mesma forma. E aí, se eu adquiro um eu, que é um eu coerente, fantástico, eu já tenho a possibilidade de expressar um pouco daquilo que sou eu. E aí, se eu já tenho definido aquilo que eu quero expressar no mundo, quem eu sou, vocês acham que a obra está completa? Não, acabou. Agora eu vou ser verdadeiro, porque eu sei que eu quero servir a humanidade. Vocês acham que é simples assim? Claro que não. Se fosse fácil, afinal de contas, todo mundo já seria um grupo iluminado, né?
Somos. Claro que não. Então não é tão fácil assim. Então qual é o próximo passo? Aí eu vou ter que gerar o quê? Uma trilha, um caminho de autoaperfeiçoamento, porque as coisas são dinâmicas. Porque eu não vou chegar aqui da mentira, onde eu não expresso a minha autenticidade, e vou chegar aqui na verdade pura e absoluta. Não dá. Os hindus falam que o reino da verdade é o reino de Sati, onde as coisas são reais, o belo, a beleza, a justiça, o amor. Aqui é o reino de Asati, que é o reino da mentira, onde as coisas elas são meio falsas, sabe? Esse reino de Maya, que é esse reino que muda o tempo inteiro. Não dá para sair daqui e ir para cá direto, dá? Não dá. A gente vai precisar de uma trilha, a gente vai precisar de um caminho. E fundamental nessa trilha, sabe o que é? A purificação. O que significa a purificação? Beatriz, que é a nossa diretora internacional, ela fala uma coisa interessante. A melhor forma da gente se relacionar com as pessoas, sabe o que é? A purificação. Porque quando a gente se relaciona com as pessoas, tem tantas coisinhas entre nós e as pessoas, não tem? Que a gente não tem relações muitas vezes fluídas, a gente tem que trabalhar muitas coisas. Para que a gente possa se relacionar bem com as pessoas, a gente não tem que ser cortês só, falar palavras bonitas. Porque adianta falar palavras bonitas se o que a gente está sentindo não é aquilo? Não, porque é óbvio que ela vai perceber. A gente não sabe quando alguém gosta da gente, quando tem alguma coisa errada, não sabe? Então falar coisas bonitas adianta? Não adianta, é superficial. A melhor forma da gente ser verdadeiro e autêntico é o quê? A gente se limpar. O que significa se limpar? Desculpa, significa ter um trabalho ativo de observação constante da minha experiência interior para que eu possa, olha, e estou pensando em alguma coisa ruim, deixa eu tirar, deixa eu limpar, deixa eu começar a fazer um trabalho ativo de formação humana dentro de mim, deixa eu selecionar aquilo que eu quero pensar em relação às pessoas. Então a purificação está associada a esse trabalho muito forte de vontade. Isso é uma coisa interessante em relação à purificação, porque olha só, de vez em quando, né, a gente até fica bem, né, a gente faz uma reflexão, lê um livro, eleva a consciência, fica inspirado, aí parece que a gente é quase um avatar e vai mudar o mundo, né? Não tem esses momentos de vez em quando, a gente tem que admitir, né? A gente também não é só ruim, né? Terrível, esses momentos, tem os momentos de plenitude, não tem? Não tem esses momentos bons e fantásticos, maravilhosos que a gente vive, não tem? O grande problema é, aí a gente vive esses momentos, aí a gente tem que trabalhar no dia seguinte, porque isso, né? Isso é propício para acontecer à noite, na reflexão, no estudo, na meditação. Aí tem o dia seguinte, tem a prova. Aí você acorda atrasado. Aí já tem tanta coisa para fazer. Aí você pega no meio do trânsito, alguém vai lá e buzina para você. E aí é muita confusão. E aí tá aquela maratona, você vai pro trabalho. E aí ou então vai pra escola fazer a prova. E aí tem um chefe, aí tem um relatório, aí é tanta coisa. Aí fulano falou, você ficou pensando pra prova. Aí chegou no final do dia, você tá exausto. Vocês já pararam para pensar por que a gente chega no final do dia exausto? Vocês acham que a gente chega no final do dia exausto porque a gente trabalhou muito, e a gente está exausto no final do dia? Não. Porque eu posso apostar que ninguém aqui faz um trabalho braçal terrível, porque numa fazenda é assim, né? Você faz um trabalho braçal tão intenso que chega no final do dia, 6 horas da tarde, você dorme às 8, né? Porque você está cansado. Ninguém faz isso. A gente se extenua fisicamente todos os dias e por isso que a gente fica exausto? Não. A gente chega no final do dia exausto, cansado, e quer logo ir para casa, ai meu Deus, não quero ver outra coisa. Por quê? Porque a mente fica exausta. Porque tem tanta coisa acontecendo aqui, é tanta confusão que a gente chega e aí a gente chega no final do dia, aí a gente vai ter que ver se eleva de novo, Mas aí no dia seguinte é a mesma confusão. Aí sobe, desce. Você se purifica um pouquinho, mas não se purificou de verdade, porque cai de novo. Né? Aí se purifica e cai de novo. Mas na realidade, sinceramente, a gente tem que ser honesto. Significa que em estar no mundo, em ter relações, em fazer as coisas, muita coisa vai entrar e muita coisa vai sujar mesmo, muita coisa vai poluir. A gente se acha tão independente que é até engraçado, né? A gente acha que os nossos pensamentos são super autênticos, é a gente que pensou, vem tudo de dentro. Vou dizer uma coisa para vocês, se a gente for ser muito honesto, boa parte das coisas que a gente pensa e boa parte das coisas que a gente sente não vem de dentro de nós, vem do ambiente onde estamos. Só que a gente tem anticorpos do corpo, não tem? Mas a gente não tem anticorpos das emoções, a gente não tem anticorpos da mente. Aí entra um monte de sujeira. Vocês nunca tiveram a sensação de chegar perto de uma pessoa que não está bem, que não está legal, e você acabou e ficou cansado depois de falar com aquela pessoa? Por que isso acontece? Porque a gente não está tendo o suficiente. Aí você, óbvio, chegou no final do dia, um monte de gente, confusão, vai de um lado para o outro, você ficou escutado. Então o que significa? Duas coisas. A primeira é a necessidade de a gente estar se purificando constantemente. O que significa? Imagina só, aí a gente nunca se purifica.
gente vai fazer? Idealizar as férias no final do ano, óbvio, ou então o final de semana. Porque uma semana assim, afinal de ano, ninguém aguenta. Todo dia confusão, confusão. Aí você chega, a gente às vezes não faz um trabalho de purificação, aí vai dormir. Ou então vai assistir televisão. A televisão também vai falar o quê? Do telefone Lollipop, que eu falei pra vocês. Aí vai ficar entrando. Aí passa a semana inteira assim até. Ai, enfim, chegou o final de semana. Isso é sustentável? Não, porque as férias vão ser só no final do ano. A gente for parar pra pensar, demora demais, né? É duro viver assim. E é por isso que as pessoas não aguentam, ficam estressadas, vão pro psicólogo, aí dá uma confusão, ai meu Deus, aí é crise existencial. E aí por quê? Porque volta pra cá, né? Porque aí não tem ideal, aí vira toda essa confusão. Então o que a gente precisa fazer? Um trabalho constante de purificação. Porque se a gente fizesse um trabalho constante de purificação, a gente ia ter a capacidade de ser cada vez mais autêntico. Vou dizer uma coisa para vocês. Normalmente quando a gente pensa em autoaperfeiçoamento, a gente pensa, nossa, eu preciso ir para Nova Acrópole para eu poder aprender, eu preciso estudar, eu preciso crescer, fazer um trabalho voluntário, tanta coisa que eu preciso fazer, aprender, muitas coisas que eu preciso fazer. Sabe o que os grandes mestres falam? Que na realidade o caminho para a purificação e para o homem chegar cada vez mais no fundo dele, não é ele fazer milhares de coisas e correr e ficar na confusão. Na realidade o que eles falam é que o que o homem deveria fazer cada vez mais é tirar coisas de dentro de si. Porque cada vez mais que ele tirasse essa confusão que está dentro da mente dele, dentro das emoções, ele tem a capacidade de enxergar a pedra preciosa que ele tem dentro dele. Então, na realidade, o trabalho de purificação é tirar a confusão para poder enxergar quem a gente é, não é acrescentar mais coisas. Só que é claro que para a gente fazer um trabalho de purificação, a gente tem que fazer coisas, né? Vocês acham que só ir para o trabalho e voltar vai ser suficiente? Não. A gente tem que ler, tem que estudar, tem que servir, tem que correr atrás, para que a gente adquira a capacidade de se purificar. Mas na realidade o caminho para a gente chegar à autenticidade, ao ideal, a sermos nós mesmos e praticarmos a honestidade de verdade, é chegar ao quê? Ao coração de nós mesmos, que é a questão da purificação. Tá claro isso? Essa necessidade que a gente tem de se limpar para a gente chegar ao fundo de nós mesmos, para que a gente possa ter relações fluídas e naturais e para que a gente possa ser honesto de verdade, para que a gente não tenha vergonha de falar aquilo que a gente pensa, porque isso é o ideal da honestidade, né? O que eu estou pensando agora é público. O que eu sinto agora é público. E melhor, aquilo que a gente sente e pensa em casa, em todos os momentos, deveria ser público. E é isso que a gente deveria ter atenção. E por isso que isso vai para o nosso segundo passo. Eu falei para vocês, definimos o ideal, já é alguma coisa para a gente adquirir coerência. Mas tem alguns passos para a gente sair da mentira e chegar até a verdade para ser honesto de verdade. Trabalho de purificação. Qual é o outro trabalho fundamental? É o trabalho de atenção. Vocês já perceberam que a gente tem dentro de nós uma organização extremamente complexa e um gerente meio dorminhoco? Vocês já viram que o gerente que mora aqui dentro, que ele que dirige essa casa aqui, ele é meio desatento? Ele fica dormindo, e aí, né, só os funcionários aprontando, né, a confusão na casa. É igual quando os pais saem de casa e a criançada toda pronta, né, aquela confusão. Aí depois, de vez em quando, volta o gerente, volta a mãe pra casa, aí fica, eu vi o que você fez, aí depois ele dorme de novo, aí eu vi o que você fez. A gente é assim. Blavatsky, que a gente trabalha muito aqui no curso de filosofia, ela fala uma coisa meio interessante. Ela fala que a gente é meio morto-vivo. O que significa a gente ser meio morto-vivo? É que a gente está mais para morto do que vivo. Significa que a gente está mais para dorminhoso do que para um eu desperto. Significa que para a gente poder crescer, desenvolver honestidade, a primeira faculdade que a gente precisa desenvolver é a faculdade da atenção. Significa que tem milhares de coisas acontecendo dentro de nós nesse momento em que a gente não tem a menor ideia de que elas estão acontecendo. A gente está alheio, porque a gente está com a cabeça em outro lugar. E é isso que acontece. Vocês já pararam para perceber? De vez em quando a gente está dirigindo, né? A mente viaja. O que eu estava pensando mesmo? A gente não sabe nem o que estava pensando. Se a gente não sabe nem onde estava pensando, onde que a gente estava? Vocês já pararam para pensar? Estava dormindo. Significa que a gente dorme acordado. E nessa de dormir acordado, a gente vira presa fácil, né? Vocês acham que nessa que a mente viajou e foi e voltou, ela estava pensando em quê? Ela estava pensando sobre a natureza do ser? Ou ela estava pensando na coisa que ela tinha que fazer ali, dali, que ela esqueceu, que eu lá ia, daqui falando que tem que ligar, blá, blá, blá. O que vocês acham? Honestamente. Significa que tem milhares de coisas acontecendo dentro de nós e que a gente não tem a menor ideia de que estão
aí você sentiu, eu captei, aí é uma confusão danada, e aí eu não consigo colocar ordem. E aí é óbvio que depois isso vai gerar um bolo, uma confusão, e aí quando eu me relacionar com as pessoas, o que vai aparecer no meu relacionamento com as pessoas? Vai aparecer essa confusão, que eu nem sei direito que existe. E aí vai aparecer uma sombra que anda meio no escuro, né? Isso é uma coisa importante pra gente perceber. Tem muitas coisas obscuras que andam na sombra da nossa personalidade. E isso a gente precisa estar atento. A gente precisa ter coragem, sabia? Eu sei que é duro. Eu sei que é difícil encarar e você perceber, esse sou eu, mas isso é fundamental. Porque se a gente percebe quem a gente é, pelo menos a gente tem alguma possibilidade de se transformar. Então esse é o segundo passo fundamental, que é a importância justamente da gente desenvolver o quê? A atenção. Desenvolvemos a atenção, trabalhamos a questão da purificação. O que a gente precisa fazer agora? Construir referenciais claros de conduta. E isso é fundamental para que a gente possa crescer. A gente precisa ter clareza em relação aonde queremos chegar. Se a gente acha que fazer fofoca tá bom, a gente nunca vai deixar de ser fofoqueiro. Concordam comigo? Vocês não conhecem pessoas que têm orgulho de ser fofoqueiro? Olha, eu sou fofoqueiro mesmo e eu vou dizer pra vocês, é muito legal. Porque assim, eu me divirto, né? Afinal de você que fala mal de alguém de vez em quando. Vocês não conhecem ninguém que é assim, não? Não, porque eu sou difícil, mas essa é a minha natureza. Afinal de contas, eu vou deixar de ser eu mesmo? Não dá pra eu deixar de ser eu mesmo, né? Tem alguma coisa errada, né? O nosso dirigente um dos nossos dirigentes nacionais, ele fala que é a síndrome de Gabriela, né? Você já deve ter ouvido o Zé Henrique falando, síndrome de Gabriela é aquela. Eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela, ou seja, não vai mudar nunca, né? Nasceu assim, vai morrer assim. Então, o que a gente precisa fazer? Trabalhar a purificação, atenção e ter um referencial claro. Sabe o que a gente deveria ter? Um sonho nosso. Sabe um sonho nosso, da gente mesmo? A gente deveria sonhar quem eu quero ser. Quem é o eu mais perfeito? Quem é o eu mais verdadeiro? Né? Tá errado. Quando eu caio na fofoca, não sou eu. Não, quando eu caio e eu tô deprimido, não sou eu. Não, quando eu caio e brigo com as pessoas, não sou eu. Tem alguma coisa errada, isso não sou eu de verdade. A gente precisa, e isso leva pro último ponto que eu queria falar em relação a essa trilha, antes da gente falar sobre isso em mais detalhes. Que é a necessidade da gente construir a nós mesmos de uma forma clara e consciente. O que significa isso? A gente tem que ter um sonho e a gente precisa saber aonde a gente quer chegar. Os nossos sonhos, de maneira geral, são sonhos muito externos, são sonhos muito concretos. A gente precisa ter sonhos de verdade, que são os sonhos da alma. E quais são os sonhos da alma? São os sonhos de construção do centro, do eu verdadeiro. A gente deveria saber quando somos nós mesmos e quando saímos de nós mesmos. Quem somos nós? O eu que é bom, o eu que é justo, forte, poderoso, real, aquele que sabe, aquele que tem firmeza de onde vai, aquele que é altivo, aquele que é verdadeiro. Isso sou eu. Se eu sair disso e agora eu tô com preguiça, se eu sair disso e agora eu tô com má vontade, se eu sair disso e eu tô fofocando, e não sou eu mais. Acabou. Já não sou mais eu. Se a gente tem essa referência clara de quem somos e de quem não somos, meio caminho já está andado para a gente adquirir a capacidade de ser honesto. Porque quando a gente estiver aqui, a gente não vai estar sendo honesto com a gente mesmo. Porque a gente não vai estar sendo fiel a quem somos de verdade. Perceberam? Então, a nossa capacidade de ser verdadeiro, a nossa capacidade de ser autêntico significa a nossa capacidade de sermos nós mesmos e construirmos de verdade a nossa verdadeira individualidade. Se vocês quiserem sair daqui da noite de hoje com alguma mensagem, que vocês saiam com essa. A nossa maior missão humana é a construção de nós mesmos, da nossa própria individualidade. Essa é a nossa obra. O que a filosofia faz é dar para a gente um referencial de conduta. O que significa um referencial de conduta? Eu sei que eu preciso ser honesto, eu sei que eu preciso ser verdadeiro, eu sei que eu preciso ser justo. Só que a forma como eu vou fazer isso vai ser completamente diferente da forma como você vai fazer isso. Porque a sua vida é diferente da minha, a sua equação de vida vai ser outra. Agora, uma coisa eu não posso abrir mão nunca, que é abrir mão de quem eu sou, que é abrir mão de mim mesmo. Isso não dá para abrir mão de mim mesmo. Tem uma história muito interessante
para poder falar sobre isso, essa conduta da honestidade, que conta que tinha uma senhora que foi para uma venda para poder comprar 1 quilo de farinha. E aí o quilo de farinha era uma mercearia numa cidade pequena, e aí ela não tinha aquela farinha industrializada, na realidade era farinha de mandioca, e aí era polvilho, então ele teve que ir lá dentro da cozinha para poder medir. E aí o que aconteceu? Ele voltou, entregou o saco de farinha para ela, de 1 quilo, e aí ele perguntou, mas a senhora não vai querer conferir se eu de fato entreguei 1 quilo para a senhora? Eu falei, eu não. Se eu tiver perdido alguma coisa, vão ser 100 gramas de farinha. Se você tiver pedido alguma coisa, vai ter perdido você mesmo. Então, para mim, não faz a menor diferença. Eu acho que você não ia querer perder você mesmo desse jeito. Bom, eu acho que essa história muito simples é excelente para mostrar que o nosso desafio em sermos honestos, na realidade, é o desafio de sermos nós mesmos, da gente nunca se perder. Quando a gente conta mentira, quando a gente sai da gente mesmo, adivinha o que a gente se torna? A gente perde a gente mesmo. Por isso que o que a gente precisa fazer cada vez mais é desenvolver coerência. Porque a gente não mente por mal. Sabe por que a gente mente? Por vergonha. Não quer mostrar as coisas feias, né? Então a criança, quando ela faz alguma coisa, ela mente pra você, não é porque ela é terrível e maquiavélica, eu vou mentir pro meu pai, eu vou mentir pra minha mãe. Ela mente porque ela tem vergonha daquilo que ela fez de errado, porque ela pisou na bola e ela sabe que ela vai levar bronca. E ela não tem uma noção muito clara da própria individualidade e que ela está perdendo ela mesma. O problema é que a gente cresce e faz que nem as crianças, né? A gente mente igual, mente por medo, mente por debilidade. E tá errado, porque mente por incoerência. Incoerência entre aquilo que a gente sabe que é o certo e aquilo que a gente consegue fazer. Perceberam? Por que a gente mente? Porque a gente sabe que deveria fazer e não faz. Se a gente não soubesse o que deveria fazer, a gente não ia nem ter problema, a gente falava abertamente. Então qual é o nosso problema? O nosso problema é essa falta de coerência entre aquilo que a gente acredita que é o certo e aquilo que de fato a gente faz. E toda vez que a gente mente, adivinha o que acontece? A gente se afasta mais da gente mesmo, a gente se perde. Então quando alguém mente, quando alguém é infiel, o problema é de quê? Da pessoa que se perde. Porque perder 100 gramas de farinha não é nada. Agora perder a si mesmo é um prejuízo muito pior. Porque o nosso desafio humano é o quê? É ser. E isso eu vou dizer para vocês, é extremamente filosófico, porque o ser humano ele se realiza onde? Ele se realiza nas 100 gramas de farinha que ele conseguiu a mais, porque as 100 gramas de farinha são simbólicas, né? As 100 gramas de farinha podem ser $1 milhão, as 100 gramas de farinha podem ser R$10 mil de corrupção, pode ser qualquer coisa. O que tem mais valor? É a capacidade que eu tenho de ser fiel a mim mesmo ou são as 100 gramas de farinha que eu consigo conquistar? Perceberam isso? Então tudo isso está relacionado à capacidade que a gente tem de ser, de conquistar nós mesmos. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês. A cada dia nós estamos construindo, ainda que de forma inconsciente, um mundo dentro de nós. Se vocês pararem para pensar, dentro de cada um de nós existe um universo. Uma forma bem poética de falar sobre isso é aquela obra de Shakespeare, quando ele vai falar, eu acho que é em Hamlet, que ele vai falar o seguinte, que eu poderia ser rei do espaço infinito dentro de uma casca de nós. O que significa isso? Rei do espaço infinito dentro de uma casca de nós. Significa que cada um de nós é como se fosse uma casquinha de nós. Mas dentro dessa casquinha de nós, o que tem? Tem um universo infinito. Se eu perguntar para cada um de vocês, o que vocês pensam, quais são os sonhos que vocês têm de vida, as expectativas, os desejos, as possibilidades, cada um de vocês vai me revelar um universo extremamente rico, extremamente precioso, de milhares de coisas que estão acontecendo o tempo inteiro. Não é isso que vai acontecer? A gente há pouco tempo teve uma experiência muito feliz de fazer um concurso de poesia dentro da Nova Prova. As poesias que você lia eram poesias maravilhosas e que mostravam a preciosidade e a riqueza que cada uma das pessoas que tinha escrito tinha dentro de si. Você olha para as pessoas e não percebe, né? A gente olha para as pessoas e não diz, meu Deus do céu, que insight maravilhoso. A gente não queria pensar que fulano ia ter uma possibilidade de percepção tão maravilhosa da natureza. A grande questão é, cada um de nós tem grandes insights, grandes possibilidades, milhares de coisas acontecendo o tempo inteiro. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque a cada dia nós estamos construindo dentro de nós um universo.
Muitas tradições falam que é esse universo que se revela no momento da nossa morte. Sabe o que eles falam que acontece no momento da nossa morte? Que é como se fosse a nossa vida inteira passando, como se fosse num filme. E a gente vê a vida condensada, os momentos mais preciosos que a gente viveu ao longo da vida. Isso fala, na realidade, de todas aquelas cenas que foram construídas e colocadas dentro da casquinha de nós. O que significa? Que esse mundo a gente está construindo o tempo inteiro. E que o nosso desafio é fazer uma bela casa, é construir um palácio. Vocês já viram essas histórias simples, às vezes, de crianças? Elas são fantásticas para falar sobre isso. Lembram da história dos 3 porquinhos? Da casa que é construída de palha, da casa que é construída de madeira e da casa que é construída de cimento. O que significa isso? Significa que a gente está construindo a nossa casinha, a gente está construindo o nosso palácio, que é um palácio interior. Que é um palácio onde a gente habita, é um palácio onde a gente se refugia, é um palácio que a gente encontra dentro de cada um de nós. Que cada vez que a gente se aproxima mais da gente mesmo, dos ideais, dos valores, da virtude, da honestidade, da bondade, de todos esses grandes valores humanos que a gente segue, adquire esses sonhos de amor à humanidade, a gente vê o que acontece, o palácio vai ficando cada vez mais bonito. E eu vou dizer uma coisa para vocês, isso é muito mais verdadeiro do que simbólico. Significa que a gente está construindo um universo dentro de nós. E que a nossa grande obra de vida, na realidade, é o quê? É ter a capacidade de construir um mundo tão bonito, mas tão bonito, que chega ao final da nossa vida e ao longo da nossa vida, a gente não tem vergonha nenhuma de mostrar, a gente não tem vergonha nenhuma de compartilhar. E aí a gente tem a capacidade de ser honesto. Porque quem não quer compartilhar, quem não quer trazer para a sua casa, quem não tem uma casa bonita, que não tem prazer de levar as pessoas para compartilhar? Se a gente morasse num palácio, a gente não ia ter muito prazer em convidar as pessoas para visitar o nosso palácio. Visitar as pessoas, levar as pessoas para ter um banquete naquela hall maravilhoso, cheio de grandes iguarias, cheio de grandes decorações. Não seria maravilhoso levar as pessoas para construir esse palácio, conhecer esse palácio maravilhoso que a gente teria para mostrar? Isso é verdade, isso é honestidade. A gente deveria adquirir esse palácio tão maravilhoso dentro de nós que a gente não teria vergonha nenhuma, a gente não precisava ser mentiroso, porque a gente podia ser muito honesto. Porque a gente ia mostrar tudo, a gente ia escancarar a porta. Porque podem ver o castelo que eu construí, é bonito e é bom compartilhar. E é o que acontece com os grandes poetas, os grandes músicos, os grandes cientistas. Sabe o que eles fazem? Eles transbordam conhecimento, eles transbordam poesia, eles transbordam música. Por causa disso, eles compartilham. Por isso que o nosso desafio em ser honesto é o quê? Em ser. Porque se a gente adquire a capacidade de ser, a gente adquire a capacidade de compartilhar. E a gente não tem o que esconder. Você já viu que a gente sempre esconde? A gente vai receber visita, né? A casa tá uma bagunça. O que a gente faz? A gente dá aquela arrumadinha rápida, né? Deixa a bagunça que tá mais evidente ali naquele quarto que ninguém vai ver, fecha a porta do quarto e fica com a visita na sala, não é assim? Para a visita não ver a bagunça que a gente viu, não é assim que a gente faz? Mas ali aqueles quartinhos é o quartinho da mentira, né? Por que é o quartinho da mentira? Pode ver tudo. Agora o quartinho não, porque ele está meio bagunçado. É o nosso quartinho psicológico que a gente deixa ali escondido. Esse a gente não mostra. O resto pode mostrar. Esse não. Proibido, né? Perigo na frente. Então a gente deveria ter a capacidade de abrir todos os cantos, todos os quartinhos da personalidade, adquirir uma vida autêntica, porque quanto mais autêntica for a nossa vida, quanto mais transparente, quanto mais a gente refletir o ser, menos vergonha a gente vai ter para mostrar, mais verdadeiro a gente vai ter a capacidade de ser. A honestidade vai ser natural, porque vai refletir quem a gente é. Perfeito, a equação está fechada. É fácil? Não, eu sei que não, calma. Não se desesperem. Isso na realidade é uma trilha para a vida inteira. E por isso que a Acrópole, o que ela faz? Ajudar as pessoas a viverem isso. Porque somos perfeitos e maravilhosos, super honestos? Não! Mas o que a gente faz? Se inspira nos grandes mestres de sabedoria, porque eles são os nossos guias e os nossos referenciais. E por causa disso a gente olha para Giordano Bruno, que é um grande exemplo de verdade. Vocês já ouviram falar de Giordano Bruno? Giordano Bruno foi um padre da Idade Média, numa época em que a igreja estava com uma mentalidade extremamente dogmática, e ele falou sobre a realidade do universo, do mundo, falou que na realidade os planetas giravam em torno do Sol. E aí sabe o que aconteceu com ele? Ele foi preso em Veneza e ficou num calabouço em Veneza. E sabe o que aconteceu quando ele estava no calabouço em Veneza? Ele reafirmou tudo aquilo que ele tinha dito. Ele foi verdadeiro e honesto com aquilo que ele acreditava. E aí sabe o que ele fez? Ele teve uma obra extremamente fecunda. Enquanto ele estava dentro do calabouço, na prisão, ele foi honesto, ele foi verdadeiro.
Da mesma forma aconteceu com outros grandes personagens de Joana d'Arc. O que ela fez? Ela tinha inspirações e ela, agora eu vou ajudar a liderar o exército francês para poder lutar contra a Inglaterra, para que a Inglaterra não seja ocupada. E aí prenderam Joana d'Arc e falaram: você se retrate, você diga que você não viu nada, porque é absurdo essas missões místicas, que é absurdo você liderando o povo francês, isso é absurdo. Ela falou: mas eu vi, eu fui verdadeira, isso é o que eu posso dizer. E por causa disso ela foi queimada. Sócrates, a mesma coisa aconteceu com ele estava na prisão, prestes a ser morto, a beber cicuta. Chegaram os discípulos de Sócrates e disseram: olha, Sócrates, não pode, você é o maior mestre de Atenas, você vai ser morto, vem aqui que você precisa fugir. Não, eu não posso fugir da prisão, eu preciso admitir a pena que me impuseram, e eu vou ser verdadeiro e eu vou ficar aqui. E agora eu aceito tranquilamente o meu destino. E ele bebeu cicuta. Para ele tinha mais valor a coerência e a honestidade com os seus princípios e os ideais do que a própria vida. Esse é o maior exemplo que a gente tem. Esse é exemplo de uma pessoa que não se trai, nunca, que é fiel e honesto aos seus valores, porque é fiel a si mesmo. Perceberam isso? Então, ser honesto não é fácil. Com falar a verdade no ambiente normal, de trabalho, com os colegas, é fácil. Tá bom, falar a verdade minimamente é tranquilo. Agora, ser fiel e honesto com aquilo que você tem de superior, escancarar o castelo que tem aqui dentro, construir um mundo bonito para que você possa compartilhar, ser verdadeiro de verdade, parece redundante, mas é isso que a gente precisa ser, não é de fácil. E esse é o nosso grande desafio. Por isso que o que a Acrópole faz é exatamente isso, ajudar a gente a ter mais coerência em relação à nossa proposta de vida. Por isso que todas as palestras, todas as atividades que a gente desenvolve, todo o trabalho da Nova Acrópole, na realidade, tem uma proposta só: fazer um convite para o curso de filosofia. Para vocês que ainda não são alunos, para vocês que não conhecem muito bem a proposta, fica o convite feito para vocês. Tá? O nosso trabalho só faz sentido se de alguma forma a gente consegue viver o conhecimento e compartilhar esse caminho. Porque esse caminho faz parte de quê? De um ideal de sabedoria. Um ideal de sabedoria onde o ser humano se encontra, onde ele é mais ele mesmo, onde ele encontra a sua própria autenticidade, onde ele expressa o seu ser, ele expressa o seu ideal. Perceberam isso? Qual é a nossa missão? É ser. Então o caminho para a honestidade não é você falar para as crianças: meu filho, você precisa ser honesto e falar a verdade, porque vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Porque se ele tiver com vontade de comer chocolate, ele vai comer escondido e não vai falar nada para você. Isso é muito superficial. Falar a verdade, pura e simplesmente, é moral social. É importante, é fundamental. Mas mais do que isso, o que a gente precisa fazer? Ensinar para a criança: tem um ideal de vida, sirva a humanidade, seja verdadeiro com você mesmo, jamais traia a si mesmo. Aí a gente vai estar ensinando honestidade de verdade. Quando a gente fala sobre valores na sociedade, a gente fala de uma forma muito superficial. Eu acho muito engraçado quando a gente recebe essas apresentações de PowerPoint, né? Vamos mudar o mundo, né? Economizar a água do planeta. Aí a gente vê as crianças falando na ONU, né? Sobre a importância de um mundo novo e melhor. Aí você vê aquela apresentação, acha bonito, se emociona, suspira, desliga e fica por isso mesmo. Isso não é nada. É retórica pura. O que muda de verdade, valores, é a nossa capacidade de assumir uma atitude diferente em relação à vida. E aí isso exige um compromisso profundo. O que é um compromisso profundo? Eu estou sozinho na minha casa pensando bobagem. Cortei. Alguém está vendo? Não. Mas o que eu estou fazendo? Adquirindo uma trilha de vida, procurando ser fiel aos meus mais altos valores e princípios. Ninguém está vendo. É fácil, né? Fazer a apresentação de PowerPoint é a coisa mais fácil que tem. Por quê? Porque é mecânico, né? É externo. Agora está lá em casa, limpando o quartinho da bagunça, que está ali escondido que ninguém vê. Aí é que são elas. Se relacionar com as pessoas e ter capacidade de limpar e de transformar aí dentro, aí é que está o desafio. Mas eu vou dizer para vocês, esse é o desafio mais importante. Porque a humanidade só se transforma, as civilizações só são geradas a partir do momento que a gente tem capacidade de gerar pessoas novas. Por isso que o grande mandato da Acrópole é uma transformação a partir da transformação humana. Porque aí é o fórum de transformação mais poderoso que existe, né? Porque uma pessoa que adquire coerência, adquire poder em relação à vida, se torna de alguma forma um pequeno herói, né? E é esse o nosso desafio, se tornar um herói, ainda que seja na nossa medida, para
para que a gente possa crescer e expressar esses valores, para que a gente possa ser feliz? Vocês acham que a gente vai ser mais feliz aonde? Aqui na mentira e mais longe da gente mesmo? Ou aqui se aproximando mais da verdade e da autenticidade do nosso ser? É óbvio, é evidente. É uma questão de sobrevivência. Quer ser a gente mesmo, né? Então esse é o nosso desafio. Então, se vocês puderem refletir sobre a honestidade, à luz da necessidade da gente ser fiel a gente mesmo, a quem somos de verdade e nunca abrir mão disso, aí a gente vai estar falando sobre honestidade de verdade, tá? Então é isso que eu tinha para dizer para vocês. Primeiro, fazer uma reflexão sobre o que é o valor da honestidade, perceber que a gente não é tão honesto como gostaria, perceber que a gente precisa ter um ideal de vida, uma coerência para viver uma experiência humana que seja uma experiência humana integral, e o caminho que a gente pode fazer para poder chegar até lá, que é a necessidade da purificação, da atenção, de referenciais claros e de um processo de transformação contínua para que a gente possa ser fiel a gente mesmo, tá? Então é isso, fica o convite para o curso de filosofia.